Oremos. Bondoso Deus, querido e amado Pai. Senhor, agradecemos pela oportunidade que temos de fazer essa leitura e agora conversarmos sobre isso. É mais um capítulo de um livro fantástico, inspirado por Ti, e que o Senhor nos deixou aqui para aprendermos mais sobre Ti, sobre aqueles que fundaram, Senhor, a Tua igreja, aqueles que estiveram no princípio, grandes homens iluminados por Ti, homens que o Senhor usou e que hoje nós podemos aprender muito com a história dessas pessoas que são nossos patriarcas, Pai, e grandes profetas. Agradecemos por tudo que o Senhor tem a nos ensinar e queremos agora nos dedicar a aprender um pouco mais sobre isso e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, guiando esse momento e nos ajudando a compreender e entender aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Em nome de Jesus oramos, agradecemos por tudo. Amém. Amém. Mateus, é uma honra passar a palavra para você. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez participando da Hora 7. Da última vez a gente estava lendo o livro sobre como Jesus tratava as pessoas, né? E agora estamos aqui lendo, depois de algum tempo, lendo Os Ungidos. Não sei se Quinta todos temporada, têm. Mateus. É quinta temporada, já tem um projeto bem longo e muita estrada e muitas bênçãos, graças a Deus. Que hoje a gente está lendo o livro Os Ungidos, estamos já no capítulo 44. Já foi muita coisa aí. Como todos já sabem, Os Ungidos é um livro baseado no livro Patriarcas e Profetas, creio que seja isso. É uma linguagem bastante assim, mais acessível, né? Mais acessível. É, e aí, assim, o que que fala, né, nesse livro que está presente na série do Grande Conflito? No capítulo 44 é uma história bem conhecida, né? Que é Daniel na Cova dos Leões. Então é uma história bastante conhecida. Profetas e reis, isso mesmo. Patriarcas e profetas é os escolhidos. Os ungidos é profetas e reis. O capítulo 44 a gente aborda aqui a história de Daniel na Cova dos Leões. Muitos já conhecem essa história, né? Muitos já ouviram essa história aí desde criança, e às vezes pensa que não tem mais muito o que aprender, né? Tinha lá as pessoas que não gostavam de Daniel, né? Fizeram um- uma armadilha, digamos assim, em que o rei Dario caiu e aí acabou, sem saber, jogando Daniel na cova dos leões por um decreto que ele fez. E aí Daniel ficou vivo e tudo mais e tal, tal, tal. Bom, só que se a gente for analisar essa história assim, bem é, na essência dela, a gente começa vendo alguns detalhes. Então, primeiro, o que fala lá nesse capítulo de começo? Ele já fala que o rei Dario, que é um novo imperador, digamos assim, novo grande rei, né? De um grande império que surgiu aí, dominando a Babilônia, escolheu Daniel e mais outras duas pessoas como grandes príncipes, né? Pessoas que iriam ali é, orientar e cuidar dos outros 120 sátrapas, né? Em algumas versões, em outros livros, comenta que eles eram presidentes, digamos assim, né? Então tinha um império muito grande, muito vasto para eles administrarem. Tinham 120 pessoas responsáveis por, né, negócios, comércio e tudo mais. E tinham três pessoas que eram responsáveis por essas 120 pessoas, ou seja, três grandes pessoas que iriam então é, fazer toda essa gestão de toda essa gente. Então, eram pessoas que tinham que ser muito bem capacitadas, né? E outra, elas foram escolhidas por um rei, escolhidas pelo grande rei a dedo, né? Três pessoas. Olha só que responsabilidade que você tem. É bom a gente ver também que nessa época não era tudo muito bonitinho, não. Se as pessoas erravam feio com o rei, a morte era quase certa para essas pessoas, porque era um cargo de extrema confiança, né? Outro ponto que é interessante a gente notar, Daniel
Ele já não era da Babilônia, ele já veio cativo. Na Babilônia, ele foi intitulado primeiro-ministro, então ele já era uma pessoa muito influente, ou seja, as pessoas já conheciam o trabalho de Daniel, ele já fazia um trabalho fantástico, né? Quando foi mudado então o império, ele continuou, na verdade, como uma pessoa indicada, né, para continuar esse trabalho, ainda como uma pessoa muito influente e conhecida pelo seu grande trabalho, né, pela sua excelência. O livro coloca esse termo, a palavra excelência. Então, Daniel tinha um espírito excelente. Olha só, não é pouca coisa isso, né? Então, ele já veio cativo de outro povo, de outro império e continuou nesse cargo como uma pessoa excelente. E o que aconteceu aqui então? Daniel era uma pessoa que era muito querida por muitas pessoas, inclusive pelo próprio rei, né? E imagino que também pelas pessoas que serviam a ele, digamos assim, né? As pessoas que eram geridas e administradas por ele. No entanto, essas outras duas pessoas que eram os príncipes, né, ou grandes gestores, juntamente a Daniel, tinham muita inveja dele. Tanto que eles colocam o seguinte: olha, se a gente for procurar falhas no trabalho de Daniel, a gente não vai achar. Então a gente tem que pegar naquilo que ele é diferente. Ou seja, na fé dele, na religião dele, a gente tem que pegar alguma coisa relacionada a esse Deus dele aí, que a gente use, então, para fazer ele cair. E o livro conta que esse plano foi inspirado por anjos do mal, né? Foi inspirado por Satanás, para que essas pessoas fizessem esse plano, então, tentassem atingir Daniel. Porque os anjos maus, né, como é colocado no livro, eles tinham medo de perder a influência no império. Tinham medo de que o império não fosse influenciado pelo bom caráter de Daniel. Então eles quiseram tentar destruir Daniel. Ok, então essas pessoas foram lá, fizeram um decreto informando, olha só, hey, ninguém vai poder pedir nada durante 30 dias para outros deuses, outras pessoas, a não ser a ti. Então qualquer pedido que fosse feito tinha que ser para o rei. E o rei ficou assim, né? O termo, eles colocam que ele sentiu assim, é, um orgulho e ficou muito lisonjeado com aquilo. Então ele aceitou e assinou o decreto. Na Medopérsia e em outros impérios também isso acontece. Quando um rei assina um decreto, ele não pode ser revogado, ele não pode ser desfeito. E aquele decreto tinha uma duração de 30 dias, né? Então, durante 30 dias as pessoas tinham que obedecer aquele decreto. Agora veja só, vamos analisar a atitude de Daniel. Alguém aqui acha que Daniel não sabia disso? Alguém aqui acha que Daniel era ingênuo a ponto de não saber que tinham pessoas que queriam matá-lo? Ele sabia de tudo isso. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele sabia disso. Ele em algum momento tentou atrapalhar ou foi conversar com o rei, falar para o rei, rei, é o seguinte, tem pessoas que estão querendo fazer isso, né? E eu sou uma pessoa que vai ser afetada por isso. Por favor, peço misericórdia, não assine isso ou não decrete isso. Ele não fez nada disso. Por quê? Porque ele sabia que tudo que ele precisava era colocar a vida dele nas mãos de Deus. E que Deus ia guiar acontecesse o que acontecesse. Então foi o que ele fez. Tranquilo, calmo, sereno, Daniel só seguiu a vida. Não se escondeu nas suas orações, mesmo com o decreto, ou seja, não tinha nada que se colocasse entre Daniel e Deus. Nenhum decreto, nem nenhuma lei no meio do caminho ia impedir Daniel de manter o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. E nem que isso fosse escondido de alguma forma. Se as pessoas quiseram atingir Daniel pelo fato dele ter esse relacionamento aberto com Deus, ele então não fez isso às escondidas, porque ele sabia que esse era o estilo de vida dele e que as pessoas o conheciam por isso. Então ele simplesmente seguiu a vida, de janelas abertas, continuou a fazer suas orações 3 vezes ao dia. Então esses outros dois príncipes, né, que foram quem é, pensaram em todos esses projetos ruins contra Daniel, pegaram e falaram, rei, é o seguinte, Daniel está fazendo isso, isso e isso.
o Senhor assinou o decreto aqui, ó, de que as pessoas, né, não podiam pedir nada a não ser outros deuses, a não ser a ti, na verdade. É, e Daniel está fazendo isso. Aí, nesse momento, o rei, putz, olha só, bicho, esses, esses caras fizeram uma grande sacanagem comigo, eles me enganaram. Porque eles perceberam, então, que eles não tinham feito isso para que o rei fosse, exaltado. Não, na verdade, eles queriam fazer isso contra Daniel. Então, ele se sentiu muito enganado, né? Manipulado. É, manipulado, exatamente, por um rei, né? Não tinha um respeito pelo rei, né? Ele se sentiu desrespeitado. Ele ficou muito triste com isso, né? E foi falar com Daniel. Daniel, o seu Deus vai te ajudar. O Deus que você tanto reverencia, né? Que você adora, que você glorifica, ele vai te honrar. Mas o rei ficou muito triste durante toda a noite em que Daniel foi mandado para a cova dos leões. Então veja só, isso aqui é importante. Daniel foi enviado para a cova dos leões, né? Só uma pessoa foi enviada para a cova dos leões. A pedra foi fechada. Eles repetem muito isso também, que a pedra foi fechada. é, Tampando a boca dos leões. Daniel ficou lá a noite toda, certo? E a gente sabe o que aconteceu. Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhão, ele não precisou lutar nem se esconder de nenhum leão, né? Os leões sabiam que ele estava ali, os leões estavam vivos e ficaram lá dormindo. No dia seguinte, Daniel saiu, o que aconteceu? É, o rei Dario, né, o grande imperador, né, é, ao ver que Daniel tinha saído, ele mandou então não só os dois homens, porque ele se sentiu muito enganado, ele não só mandou os dois homens, como toda a sua família para a boca dos leões. Então as famílias inteiras desses dois homens foram enviadas, então lançadas, no engano que eles mesmos quiseram usar contra Daniel. E o relato, né, desse livro informa que mal deu tempo deles entrarem, né, na boca da caverna ali, ou enfim, do buraco em que eles foram lançados na cova, e os leões já avançaram neles. E é dito ainda que eles foram estracerados até os ossos. Ou seja, esses leões estavam bem vivos, eles só não atacaram Daniel de fato por um milagre, que foi a ação de Deus ali, e do anjo de Deus naquele momento para proteger Daniel. E Daniel então seguiu sendo uma pessoa de grande influência, grande importância, e agora, então, o Deus de Daniel foi reconhecido mais uma vez por toda a nação. Qual é a lição que nós temos aqui hoje? A gente está num momento que a gente sabe que algumas leis estão sendo feitas, um grande ensaio, né, para leis que ainda serão feitas no futuro, que irão afetar o nosso dia a dia. Isso é profético, a Verdade. gente sabe disso, né? Então, o momento que nós vivemos hoje é um momento de grande apreensão. Não sabemos o que vai acontecer, né, enquanto nação, mas enquanto cristãos, nós sabemos que coisas ainda piores virão. Então, outros decretos irão cair sobre nós, e decretos esses que vão atrapalhar ou tentar atrapalhar a nossa comunhão com o nosso Deus. E nós sabemos que isso vai acontecer em breve, né? A história de Daniel vem nos mostrar que o nosso Deus é superior a tudo isso, que é Ele quem governa esse mundo. Ele tem total controle sobre Amém. o que está acontecendo aqui e sobre as nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer? Seja em nossos negócios, né? Seja na nossa vida profissional, que não seja simplesmente de negócios, ou qualquer atuação que nós fizemos aqui, nós devemos ser o quê? Excelentes em tudo que fazemos. Porque esse é o caráter cristão. E aconteça o que acontecer, aconteça, assim, independente do decreto que for feito, da grande lei que for feita, se ameaça a nossa vida ou não, o que nós devemos fazer? Nós devemos agir Buscar a como Deus. Daniel agiu, buscando a Deus e não se escondendo disso. Então, seja ser enviado para o campo para ser um missionário no campo, seja permanecer na cidade como um missionário, que nós sejamos missionários onde quer que estejamos. Amém. Então, a grande lição que Daniel passa para a gente aqui é que, independente da idade,
independente de quanto ele já viveu, de quantas experiências ele está cansado ou não, ele deve manter esse caráter excelente e missionário até o fim. E no exemplo, Daniel não precisou falar uma palavra para falar do Deus dele. Ele simplesmente continuou agindo como ele sempre agiu, né? Com a sua vida sendo um exemplo. Então essa é a grande lição, pelo menos que eu tirei, né, dessa leitura, e que assim até me deixa arrepiado aqui, porque olha, Deus salvou ele de uma coisa que era assim impossível dele ser salvo, né? A gente tem relatos de outros mártires que morreram, né, em grandes teatros em Roma, que foram devorados por leões, por fogo, mas Daniel foi salvo por um motivo. Mesmo a gente sabendo que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Daniel, mesmo que a gente saiba que temos assim a chance de ser mortos e que seremos mortos por isso, nós morreremos em Cristo, o que é melhor do que a gente ter a certeza da vida eterna, que Daniel tinha. Daniel não sabia se ele ia ficar vivo ou não, assim como nós não sabemos hoje, né, independente do que fazemos, mas nós temos a Verdade. certeza de um Deus que dá uma vida eterna e que isso deve nos guiar, né? Amém. Então essa é a grande lição que eu tirei para hoje. Amém. Muito obrigado, Mateus, pela sua tão inspiradora recapitulação desse capítulo 44. Enquanto você falava, me veio à mente algumas outras lições, né? Uma delas, que eu achei assim que ficou bem evidente para mim, é que o ser humano ele tem um senso de justiça próprio, né? A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. É, Daniel poderia ter agido dessa forma, ele poderia ter lutado pela vida dele, e qual seria o erro disso? Né? Afinal de é, contas, a vida é o maior patrimônio que nós temos. Não existe riqueza que se compare ao valor que tem a nossa vida, porque ela não, as riquezas, toda a grandiosidade do mundo e seus pertences materiais não significa nada se você não tem a vida para usufruir. Então, Daniel, ele conhecia o contexto que ele estava vivendo, ele sabia que ele estava sendo perseguido, ele sabia das ameaças, só que ele não utilizou da sua natureza humana, né, o seu senso de justiça próprio. E acho que é uma grande lição, assim, às vezes a gente quer nos defender, a gente quer buscar essa justiça, fazer essa justiça pelos nossos próprios méritos, medidos pela nossa própria régua, e aí a gente comete um erro. Porque hum, o onisciente, o onipresente, né, é Deus. Ele conhece todas as coisas do princípio ao fim. Então ele é é verdade. capaz de ser de fato, genuinamente justo. Ele é a justiça. Então quando a É, gente busca a justiça de Deus e abre mão da nossa própria justiça, como Daniel fez, milagres podem acontecer, como o caso da cova dos leões, né? isso. Conhecendo um pouco da natureza, o leão é um dos maiores predadores que existe no reino animal. Ele não é só forte e extremamente predador, agressivo, mas também estratégico. Então, assim, E Daniel que seria raramente hesita em caçar, né? exatamente. E Daniel não teria a mínima chance, a verdade era É, essa. Ele seria aniquilado ali em pouco tempo, porque a agressividade do predador era muito grande. Porém, Deus estava com Daniel. E aí essa é a grande lição que a gente tira também. E Deus presente faz toda a diferença, não é mesmo, Mateus? é verdade, é verdade. Muito bom. Muito bom. Eu vi aqui alguns comentários, algumas pessoas saudaram você, desejaram bom dia, Mateus. Aqui Opa, o desejo um bom Alexandre, dia a todos aí. Muito bom estar com vocês. Alex- Muito, muito bom mesmo. Alexandre Ferreira Moraes aqui falou o seguinte, ó, muito bom, Mateus. Eu também achei excelente a sua explanação, muito clara, muito objetiva, pragmática. Deus abençoe você ricamente, viu? Amém. Parabéns. E a todos que estão aqui participando também desse momento, que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, dando essa força que ele deu para Daniel. Amém. Todos nós precisamos desse exemplo de Daniel nas nossas vidas para que a gente possa entender que mesmo diante, conforme você muito bem falou, das adversidades, a gente possa acreditar que Deus está conosco e que a justiça dele, tão somente dele, é que deve fazer sentido para a nossa vida, né? É Muito verdade. bom.
Então, quero convidá-lo, Mateus, para que você encerre esse momento de reflexão, já deixa aí um convite para todos os que estão assistindo, os que assistirão a esse momento de reflexão sobre os livros de Espírito de Profecia. Faça parte conosco, separe um pedacinho do seu tempo pela manhã para que você, juntamente conosco, tenha esse momento tão rico que é o momento que a gente busca a presença do Senhor. Então, eu quero convidá-lo, Mateus, para que você encerre esse momento com uma oração. Vamos orar então, falar com o nosso grandioso Deus Criador que cuida de nós a todo momento. Amém. Oremos. Bondoso Deus, querido, amado Pai. Senhor, agradecemos porque temos a certeza de que, independente da situação, no fim veremos a Tua face, Pai. Uma Amém, face de Senhor. amor, uma face que quer o melhor para nós, uma face de um Pai cuidadoso que deu sua própria vida, Pai, para nos Amém, salvar. Senhor. Sabemos aqui o valor da vida e sabemos que a nossa vida foi comprada por Ti e que o preço foi a Tua própria vida, Senhor. Agradecemos por isso. Sabemos que hoje o Senhor vive e vive mesmo, e que nos ama e cuida de nós. Amém, Então Senhor. pedimos ao Senhor, Deus vivo, que esteja com nós hoje, que guie os nossos passos. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e que a nossa vida, mesmo se sem precisar falar, que a nossa vida, através das nossas ações, seja um grandioso exemplo do Teu caráter e do Teu amor, Pai. Que as Amém. pessoas conheçam e vejam a Ti através de nós. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. No Teu santo e bondoso nome oramos, Pai. Amém. Amém. Mateus, eu quero saudá-lo mais uma vez, deixar um abraço para você. Muito Muito obrigado. obrigado. E deixar também um abraço para todos vocês que estão aí acompanhando a gente. E até amanhã. Um grande abraço, ótimo dia na presença do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.